Eu não sei se a malta está a perceber, mas vem aí mais um terremoto político. Mas tem uma variável extremamente complexa, quer para o PS, quer para o PSD, mas em alguns casos até pode ser mais para o PSD, que é o tema do Chega. Ou seja, o Chega vai ter votações significativas em muitos municípios. E o que é que isso quer dizer em termos de vitória eleitoral? Porque nas câmaras, quem ganhar por um voto tem o Presidente da Câmara, não é como para Primeiro-Ministro. Portanto, isso é uma variável completamente nova. Os dois grandes partidos, ou os dois antigos grandes partidos, agora são três, não estavam há anos e anos, há décadas, desde os tempos em que o PC tinha muitas câmaras pelo país, Exatamente. e o CDS também chegou a ter há bastante, 40 anos, que eles não lidam com essa possibilidade. O Chega pode se tornar, de facto, de uma alternativa à direita. Calorosas saudações, e sabem qual é a semelhança entre o Bloco de Esquerda e o Nokia dos antigos? Nenhum deles tem câmaras. Ora, o que certamente tem câmaras é o vosso telemóvel que estão a usar neste momento para ver este vídeo, portanto, usem-no para meter like neste vídeo e subscrever o canal para chegarmos aos 300 mil subscritores ou aos 90 mil. Logo vejam que canal é que coloco e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site da Prozis. Ora, o que é que se passa? Ricardo Costa faz aqui uma análise àquilo que poderá ser a influência do Chega nas próximas eleições autárquicas. Ainda falta algum tempo. Enfim, não falta assim tanto tempo. A campanha vai começar já no próximo mês de setembro, portanto é a todo o gás. E portanto, sem mais demoras, vamos ver aqui o que é que Ricardo Costa tem a dizer sobre as eleições autárquicas, mas também não só, as presidenciais e até o facto de Ventura poder vir a formar governo no futuro. Como digo, as próximas eleições autárquicas podem, vamos lá ver, que corre bem, bem, também há aquelas noites em que corre bem, todos acham que correram bem, não, mas esta não é possível, há de correr mal alguns e correr bem outros. Mas tem uma variável extremamente complexa, quer para o PS, quer para o PSD, mas em alguns casos até pode ser mais para o PSD, que é o tema do Chega. Ou seja, o Chega vai ter votações significativas em muitos municípios. E o que é que isso quer dizer em termos de vitória eleitoral? Porque nas câmaras, quem ganhar por um voto tem o Presidente da Câmara, não é como para Primeiro-Ministro. Portanto, isso é uma variável completamente nova. Os dois grandes partidos, ou os dois antigos grandes partidos, agora são três, não estavam há anos e anos, há décadas, desde os tempos em que o PC tinha muitas câmaras pelo país, e o CDS também chegou a ter bastante, 40 anos, que eles não lidam com essa possibilidade. Maria João Vilés, da parte de André Ventura, parece-lhe que ele sim pode vir a ser um candidato à presidência da República? O que é que teria a perder? Não acredito. Não sei, mas deixe-me só dizer, aliás foi a Nelma que conduziu, eu vi uma entrevista que me chamou muita atenção de André Ventura aqui consigo há 3 dias, em que o vi pela primeira vez usar um outro tom e um outro registro, mais parecido com aquilo que comumente se tem na ideia de um líder da oposição. E, portanto, acho que ele agora vai ter que escolher o registro que vai adotar. Há pouco falava com o Ricardo sobre isso, e o Ricardo dizia, naturalmente, escolhe uns dias o registro mais histriónico, mais ruidoso, claro, mais incomodativo, a mim incomoda imenso. E os outros dias será responsável e sério e sereno e seguro. Eu concordo, atenção, em primeiro lugar vamos por partes. Primeira parte, questão autárquica, pode mudar muito em termos de dinâmica no país. Eu acho que as pessoas às vezes esquecem um pouco da importância que a política autárquica tem, e não é naquela conversa da política de proximidade e de ir jantar ao café ali do sítio e não sei o que, não é isso. É literalmente em termos de aplicação das coisas, porque são as autarquias que literalmente afetam muito mais o nosso cotidiano do que propriamente o Governo Central. Porque o Governo Central, a política fiscal, controle migratório, etc. Mas as ruas que são construídas para a escola dos nossos filhos, o pavimento estar limpo ou não, a higiene urbana, ou seja, todos estes pormenores que nós às vezes damos um pouco como adquiridos, estão lá e pronto, isso tudo corresponde às autarquias e não propriamente ao Governo Central. E isso pode mudar significativamente com o Chega a entrar em cena. Atenção, e o Chega vai entrar em cena numa medida em que o CDS nunca esteve, talvez só o PCP esteve, e mesmo assim eu não garanto, mas garantidamente é possível que o Chega até venha a ultrapassar métricas que se consideraram o apogeu do PCP a nível autárquico. Curiosamente, tem zonas onde o PCP é muito forte. Ou era, no caso. E onde o PS ainda é forte. Portanto, nós podemos assistir aqui a uma coisa interessante. E o Ventura pode ser aliado do Montenegro. O Luís Montenegro tem como principal objetivo nestas eleições autárquicas ser o partido mais votado.
Se repararem, ao Luís Montenegro, eu sei que ele é do Porto. E o Porto, historicamente, o Futebol Clube do Porto tem a questão do penta, não é? Ganhar o pentacampeonato. O Luís Montenegro quer ganhar o penta da política. E o que é o penta da política? Em primeiro lugar, ganhar as legislativas, ele ganhou. Ganhar as eleições da Madeira, ele ganhou. A dos Açores, ele ganhou. Presidenciais, ele ganhou, entre aspas, com Marcelo, mas não deixa de ser um ativo do PSD. Só lhe falta o quê? Presidenciais. Desculpem, autárquicas. Ora, faltando-lhe as autárquicas, porque neste momento o PS tem 139 câmaras e o PSD tem 114, coisa assim do género, ou 116, enfim, há ali umas 20 e tal câmaras a separá-los, ou 30 e tal câmaras, a coisa não é assim uma grande diferença. O que é que o PSD está à espera? Está à espera que o Chega limpe algumas câmaras, ganhe algumas câmaras no sul do país, principalmente no Alentejo e no Algarve, e quiçá algumas na zona do Ribatejo ou do Oeste. Importante perceber que em algumas zonas do Oeste, Lisboa, do Distrito de Lisboa ainda, início de Leiria, o Chega chegou a ganhar alguns municípios. Atenção, podem ver no gráfico das legislativas. O PSD está a contar com isso. E no norte do país é mais difícil o Chega ganhar, tem menos votos e o PSD ganha claramente ao PS e ao Chega. Ou seja, o PS neste momento pode ter uma derrocada brutal, porque o PSD vai ganhar a norte, indiscutivelmente, não tenham a menor dúvida, limpa tranquilamente, e a sul, o Chega, se ganhar os territórios que eu acho que o Chega vai ganhar, eu se calhar estou a exagerar, mas eu não me admiraria nada se o PS perdesse, eles têm 140 câmaras, se o PS baixasse das 100 câmaras. Eu não me admiraria nada. Se o PS perdesse mais do que 40 câmaras, eu não me admiraria absolutamente nada. Porque não nos podemos esquecer, as últimas eleições autárquicas foi numa altura onde o PS tinha ganho com maioria absoluta. Com António Costa ainda. Há 4 anos. O PS, entretanto, perdeu mais de 1 milhão e tal de votos. Dá que pensar. O que eu penso que é o risco que pode acontecer, não agora, mas que pode vir a acontecer, e isso seria uma enorme surpresa política, é se André Ventura começar a adotar o registro que adotou o Kiko Consiga há dias. Se apresentar um governo sombra com gente da chamada sociedade civil que nós saibamos quem é e não saída daquelas bancadas que, tirando 4 nomes, eu não sei nenhum, não sei 46, não conheço, nunca ouvi o nome. Se isso acontecer, de repente há uma coisa que é perder-se aquele receio, aquela vergonha, aquele pudor de dizer eu voto no Chega, já havia muita gente, 1,5 milhão de pessoas, mas de qualquer maneira, qualquer dia, se o governo não governa muito bem, os portugueses não percebem que estão a ser bem conduzidos e a ganhar alguma coisa com isso, o Chega pode se tornar, de facto, de uma alternativa à direita. Isto pode acontecer, não é agora. Eu estou a falar há meses. Eu posso daqui a uns meses estar aqui a dizer, lembram-se daquele dia em que, não sei, é um aviso à navegação. Antes de ouvirmos o Ricardo Costa, isto é bem possível. E é bom ver que nos meios de comunicação social mainstream isto já é aceitável. Não é uma questão de se querer ou não querer, é uma questão de ser possível ou não. Porque eu creio que durante muito tempo se descredibilizou o André Ventura não por uma questão de ele ser descredibilizável num sentido da política pública ou da percepção política, mas sim por dogma ideológico. Eu não gosto do Ventura, então pronto. E isso, atenção, foi feito porque o que se tentou fazer em Portugal por parte da esquerda foi inflacionar o Chega, porque isso também dá jeito ao Ventura. Eles não são parvos, sabem o que é que fazem. Porque ao inflacionar o Chega, poderia-se facilmente mitigar o crescimento do PSD. Imaginem isto. Imaginem que o Chega não existia. Num cenário hipotético, não é? O PSD ganhava estas eleições, eu arrisco-me a dizer, com mais de 50%. É que para a maioria absoluta bastam 41% ou 42% pelo método de ontem. Não precisa de chegar aos 50%. O PSD, se juntarmos Chega e PSD, juntos tiveram 60%. Não é? O PSD não teve 33% e o Chega mais 55%. Pronto, vá. Vamos fazer assim. 50%, não vos quero estar a equivocar, mas vá. 55%. Facilmente. Portanto, o que é que isto quer dizer? É bom ver que há esta aceitação, não de uma questão de se querer ou não que o Ventura ganhe, mas que é possível. É uma análise neutra, axiologicamente, até porque isso já é possível noutros países. Já houve sondagens noutros países onde os partidos da direita radical apareceram em primeiro ou em segundo lugar. Na Alemanha, por exemplo, mais recentemente com o caso da AfD.
Em Espanha, o Vox está em ascensão desde as questões problemáticas em Torre Pacheco. Em França, o Rassemblement National foi o partido mais votado, ou a coligação mais votada, no voto popular nas últimas eleições legislativas. Ou seja, parece-me que já começa a haver aqui sinceridade na análise. É bom ver isto, e isto se querem que vos diga, isto desinflaciona o Chega, porque o Chega ganha quando o criticam de forma desalmada. Agora, indo aqui à questão da sociedade civil, o Ventura diz, ou do governo que o Chega vai apresentar, o Ventura disse que apresentava o governo de sombra dia 18 de setembro. Vamos ver quem é. Não sei quem será, não sei se terá ex-figuras do PSD, não faço a menor ideia. Agora, é um bom teste para ver qual é que é essa questão da credibilidade. Até porque eu acho que também já acabou essa questão de dizer que se tem medo de votar no Chega. É assim, 1,5 milhão de pessoas votam no Chega. E há malta nas redes sociais. O Chega domina as redes sociais. É o partido que mais tem presença digital. E as pessoas nas redes sociais dizem chega e não sei o quê. Eu até posso dar o meu caso. Eu tenho vídeos em que critico o Ventura. Assim aparecem aqui pessoas a dizer não pá, eu discordo de ti, mas viva o Chega e viva o Ventura e não sei o que mais. E em vídeos em que eu elogio o Ventura, exatamente a mesma coisa. Ou seja, essa questão do seguidismo político, que umas vezes é boa, outras vezes é má, é como tudo na vida, acontece já para o Chega de forma pública e sem problema nenhum. Ou seja, o problema de se dizer que se vota Chega, isso acabou. Isso já acabou eu diria que já acabou há mais de 2, 3 anos. Até antes da última eleição, de 2024, eu acho que ali em terrenos de 23, isso deixou de ser um problema. Deixou de ser um problema. E agora, há de chegar o ponto onde há de ser moda. É como tudo na vida. Os ciclos políticos são assim. A única constante da vida é a mudança. Acho que, bem, do ponto de vista do governo, o governo tomou conta de uma série de ideias do Chega e anda com o Chega ao colo e, portanto, aí o Chega já fez bingo e linha, não é? Portanto, está em termos da imigração e da segurança e não vai deixar de falar sobre isso. Eu não acho que André Ventura tenha uma só figura ou uma só persona, porque até agora não lhe deu jeito de ter só uma, nem lhe faz sentido, ele joga com várias. Foi a primeira vez que teve esta. Ele joga com várias e não é uma questão, ele sabe fazer isso e vai continuar a fazer, nas autárquicas vai fazer de certeza, porque sabe que é a forma de puxar mais eleitorado, sobretudo em alguns concelhos do país onde há mais problemas, nomeadamente de segurança, etc. Não tenho a mínima dúvida sobre isso, e acho que nas presidenciais essa é a grande hesitação estratégica do Chega, embora tenha uma razão de ser, que é, eu não acredito que André Ventura seja candidato presidencial, porque acho que a principal questão é que ele, depois de ter, André Ventura, ele foi mais crítico possível, na minha opinião, até às vezes ultrapassando todos os limites institucionais possíveis em relação a Marcelo Rebelo de Sousa. Também acho. Foi o que ultrapassou. Mas ele sabe que não o pode nem deve fazer em relação ao próximo Presidente da República, porque agora ser uma força partidária com muito peso, sabe que se no horizonte de 10 anos se almeja, se sonha, se pensa poder entrar para um governo, será o próximo Presidente da República não a chamá-lo. Ele concorrer contra o eventual próximo Presidente e ter um bom resultado? Não. Então, é esse o seu principal problema presidencial. Ele se soubesse se tivesse a certeza quem era o Presidente da República, ele apoiava-o diretamente. Eu acho que é isso. Isto é uma opinião e um palpite. E eu acho que essa é a grande razão da hesitação do Chega, é perceber que é melhor não estar entrar à pancada ou em grande concorrência com a pessoa que pode ser Presidente da República nos próximos 5 ou 10 anos. E é essa a grande dúvida que, inteligentemente, estão a conseguir saber atrasar, na minha opinião isto não é um erro do Chega, é inteligente, para perceber como é que se posiciona a seguir ao verão em relação às presidenciais. Das análises mais interessantes que já vi relativamente a esta questão da indecisão do Chega, confesso-vos, e que acabo por concordar, porque e tornou-se até mediático dizer que se vota para o Primeiro-Ministro, ninguém vota para o Primeiro-Ministro. As pessoas votam para eleger deputados no Parlamento e, consoante aquele que é o partido mais votado, que provavelmente consegue formar uma maioria, o Presidente da República convida o partido mais votado a formar governo, uma maioria estável no Parlamento. E depois aí sim é indigitado o Primeiro-Ministro. Ora, o André Ventura não sabendo quem será o próximo Presidente da República, e talvez isso explique um bocado a simpatia que ele supostamente teria por Gouveia e Melo, porque a base eleitoral do Chega não gosta do Gouveia e Melo, nem pintado de dor, nem um bocadinho. A maior parte das pessoas que votam no Chega não simpatiza particularmente com o Gouveia e Melo, ou boa parte do eleitorado do Chega. Talvez isso explique o porquê da simpatia, talvez cínica, maquiavélica, do Ventura relativamente ao almirante Gouveia e Melo. Porque aí se explica que não vou bater muito no Gouveia e Melo, porque assim
quiçá, como ele está à frente nas sondagens, pode mais facilmente indigitar-me para um governo. É bem pensado pelo Ricardo Costa, atenção, é uma boa possibilidade. Ele não refere a questão do Gouveia Mel, isto aqui estou eu a acrescentar da parte do Gouveia Mel, mas o pensamento de base acho que é muito interessante, é um bom raciocínio e que faz sentido. Agora, relativamente ao aspecto camaleónico do Ventura de ter várias personas, sem dúvida, e eu acho que um político perde quando não consegue ter várias figuras, quando não consegue ter vários tipos diferentes de presença na sua persona pública. O Ventura consegue tê-lo. Eu acho que há políticos que têm essa dificuldade. Por exemplo, posso dar-vos aqui um exemplo nesse aspecto. Acho que um político que tem capacidade de ter várias personas, Rui Rio, acho que consegue ter essa volatilidade. O Gouveia Mel não consegue, por exemplo, tem mais dificuldade. O Luís Montenegro também tem mais dificuldade nesse aspecto. O Coutinho Figueiredo tem mais manobra. Mariana Mortágua tem mais capacidade nesse aspecto também. Rui Tavares, muito bom nesse aspecto também. Ou seja, esse aspecto camaleónico, um pouco maquiavélico na política é extremamente importante. Agora, se me perguntarem, o André Ventura nos últimos tempos tem sido mais histriónico, tem feito mais barulho ou tem sido mais líder da oposição formal e institucional? Líder formal e institucional nos últimos tempos. Senão, não levei mal a expressão, senão era parvo. Porquê? As pessoas ficaram um bocado fartas, entre aspas, de ir a eleições tantas vezes. Estão fartas das urnas e da confusão. Agora quer-se um bocado de estabilidade. Uns aninhos. Não precisa ser a legislatura toda, mas nos próximos meses ou nos próximos 2 anos, deixa aqui a poeira a assentar, porque senão isto torna-se ingovernável. E o Ventura, que é um tipo inteligente, percebeu isso. E, portanto, vou colaborar, pelo menos por agora, com o Luís Montenegro. Mas eu garanto-vos que à mínima, mas é que é a mesma à mínima pedra no sapato que Luís Montenegro tenha, ao mínimo tropeçar do ponto de vista político, o Ventura calha em cima, mas de uma forma, porque ele agora está a aguardar isso, não será antes das presidenciais. Mas reparem, há aqui um pormenor importante, que justifica o que está aqui a ser dito. As próximas eleições a seguir às presidenciais são só daqui a muitíssimo tempo. Reparem, as presidenciais vão ser em 2031 a seguir a estas. As europeias é só em 2029. As legislativas é só em 2029 também. E, portanto, não há mais. Não é? Não há mais eleições a seguir a estas. Há aqui uma pausa grande. Portanto, não convém ao André Ventura agora armar muita confusão. Para ele convinha-lhe era que houvesse outra confusão mais próximo de outro tipo de eleições. Não agora. Daí ele também estar mais acanhado. Enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo e subscrevam o canal, ficamos por aqui, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.